Mangás são um tipo de mídia que me fascina cada vez mais que eu me aprofundo e descubro obras novas. Chega até a ser bizarro a diversidade que você pode encontrar dentro de mangás que em sua maioria são completamente desconhecidos do público geral, especialmente o público ocidental. Afinal, existe uma grande quantidade de obras que nem sequer tem anime, por exemplo, e provavelmente nunca vão ter. Então, no vídeo de hoje, eu decidi falar sobre algumas dessas obras que não são tão convencionais assim. E antes que alguém resolva comentar aí embaixo, apesar do título do vídeo, eu não irei falar apenas de mangás necessariamente super obscuros ou algo do tipo, falando especialmente de um caso que é até que bem conhecido. E também não é porque eu uso a palavra estranho que significa automaticamente que essas obras são ruins. Muito pelo contrário, elas só são estranhas mesmo. Mas enfim, sabendo disso, agora vamos explorar alguns mangás estranhos e obscuros. Algo que me chama muita atenção nesse meio é explorar os trabalhos iniciais de grandes mangakás que são conhecidos por obras extremamente famosas, já que essas obras iniciais podem nos dar uma noção melhor quais são as suas influências e como a sua arte e narrativa evoluiu ao longo dos anos. Entretanto, a maioria das obras iniciais desses mangakás não estão disponíveis para o público, muitas delas sendo consideradas mídias perdidas, e outras temos poucas informações sobre ela, sendo até de certa forma um trabalho um pouco misterioso. Acredito que muitos de vocês conhecem o mangaka Tatsuki Fujimoto. Afinal, um dos seus trabalhos ficou extremamente popular nos últimos anos, o mangá Chainsaw Man. Mas é claro que esse não é o seu único trabalho, longe disso. Antes mesmo de Chainsaw Man, ele já tinha outro mangá serializado, o Fairy Punch, além de one-shots como o Goodbye Eri, por exemplo. Mas existe uma obra disponível na internet que é atribuída ao Fujimoto como uma das suas primeiras, ou até o seu primeiro mangá, chamado de Tetelepo-san. Esse é um mangá claramente amador, que pode ser encontrado facilmente na internet, até com a tradução em português. Esse é um mangá com 5 capítulos que acompanham a garota caminhando em uma nevasca procurando por alguém ou algo. Essa garota consegue falar apenas uma palavra, a mesma do título do mangá, e no meio dessa nevasca ela conhece um monstro gigante que não faz ideia do que essa palavra significa, mas decide ajudá-la a levando a alguém que possivelmente tenha alguma ideia do que ela estava procurando. Logo eles falam com alguns outros personagens desse mundo meio surreal, buscando pelo significado da palavra que essa personagem tanto fala, até que no último capítulo, após aquele monstro que a estava acompanhando se revelar como esse tal Tetelepo-san, a garota parece acordar de uma espécie de coma através de uma seringa que tinha apagado todo o cenário anterior, com a obra terminando com a frase incrível: "Nós vivemos em uma era em que podemos até mesmo reverter morte cerebral com drogas." Mas como vocês podem ver, a arte desse mangá é bem diferente do que a gente espera, até parece algo que foi feito bem rápido. Apesar de eu achar esse estilo bem atraente de certa forma, eu definitivamente poderia ler uma obra mais longa com esse exato estilo. Apesar de ser algo bem solto e rabiscado, parecendo algo que foi feito com uma piada muito específica. O grande problema dessa obra é que as informações em relação a esse mangá em específico são bem escassas. Alguns sites como o Manga Updates, por exemplo, listam Tetelepo-san como uma obra do Fujimoto, mas pelo menos pra mim ainda existem dúvidas de que esse mangá seja realmente dele. Porém, a arte desse mangá lembra bastante a arte dos seus outros trabalhos, como Chainsaw Man, principalmente o design da garota na história, como vocês podem ver. E essa obra me lembra bastante um extinto site que existia aqui na internet chamado Up Mangá, que era um lugar onde você podia publicar o seu próprio mangá para outras pessoas lerem. E é claro que a maioria que era postada lá não era tão profissional assim, tendo um estilo de arte que lembra bastante esse mangá citado anteriormente, incluindo o que eu postava na época. Infelizmente, como dito antes, esse site não existe mais, mas dá para ver algumas páginas salvas no Wayback Machine. E quem está há bastante tempo aqui no canal sabe que há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando exclusivamente de mangás esquecidos da Shonen Jump, a maior revista de mangás do Japão. Dado a sua forma bem rígida de lidar com as obras publicadas nessa revista,
muitos mangás são cancelados com pouquíssimos capítulos, sendo que principalmente obras bem antigas são consideradas perdidas atualmente. E um que eu não falei naquele vídeo, mas ainda assim é muito interessante e diferente, é o mangá Tsuhagi Hyoru Saka, que é uma daquelas obras que te lembram que existe um mangá sobre absolutamente tudo, já que ele é um battle shonen sobre literatura, mas não como um Bull ou Stray Dogs da vida, onde os personagens são inspirados em escritores. Na verdade, nesse mangá, o sonho do protagonista é escrever um livro, exatamente. E a arma dele é um guarda-chuva também. O protagonista se chama Kibino Makibi e ele busca uma editora para publicar o seu diário de viagem por um mundo fantástico e ainda não totalmente explorado, seguindo os passos do seu mentor, que também foi um grande escritor e explorador. Pelo menos na minha visão, esse é um mangá bem inspirado em One Piece, e se você ler o primeiro capítulo isso fica bem claro. E toda a arte do mangá também é bem anime dos anos 2000, o que me agrada bastante inclusive. Mas ainda é bem inusitado ter um personagem com esse design e a exata personalidade que você acha que ele tem sendo um escritor. O mangá foi lançado em 2006 e foi criado pelo Kohei Nishi, que até produziu outros trabalhos após esse, porém nenhum deles ficou tão conhecido assim. Sendo que Tsuhagi Hyoru Saka foi cancelado na Shonen Jump com apenas 24 capítulos e apenas 6 desses estão disponíveis em inglês em sites, digamos, alternativos. Que eu acredito que pelo menos o primeiro capítulo vale uma lida. E agora, seguindo em frente, temos uma obra que é indiscutivelmente uma experiência. Um dos artistas mais influentes dentro dos mangás de terror é o Kazuo Umezu, que trabalha na área desde os anos 50, e é considerado uma grande influência para mangakas como o Junji Ito, por exemplo, já que suas obras também têm a constante presença de visuais grotescos e surreais, como é o caso de uma das suas obras mais conhecidas, a The Drifting Classroom, que conta a história de uma escola que é misteriosamente transportada para o mundo pós-apocalíptico, dominado por criaturas bizarras que levam pelo menos os adultos da escola à insanidade. Os visuais desse mangá são bem pavorosos, principalmente por causa desse traço mais antigo, mas uma das suas obras mais bizonhas com certeza é a 14, tendo sua serialização iniciada em 1990, que conta uma história que se passa em um futuro distante, onde em uma fábrica de frangos sintéticos, uma criatura renasce a partir de células de frango e é nomeada como Jorge o Frango. Sim, esse é o nome do personagem. Logo após ganhar consciência, esse frango sintético geneticamente modificado começa uma caçada para se vingar dos seres humanos que extinguiram toda a vida animal na Terra. E assim como todas as obras desse autor, 14 possui visuais que podem ser bem grotescos. E também, mesmo com essa sinopse pouco usual, o mangá é até que bem grandinho, tendo mais de 200 capítulos. E ele lembra até um mangá que ficou de certa forma bem popular quando ele começou a ser serializado lá em 2020, o New Authority Fighter, que é um mangá que acompanha um galo que luta contra uns demônios bizarros. Até diziam na época que esse mangá era um One Punch Man versão galo de briga. E a arte desse mangá é muito melhor do que ela deveria ser, inclusive. E se você gosta da temática cyberpunk, provavelmente você já ouviu falar do mangá Blame, que talvez apresente uma das versões mais diferentes desse subgênero. Lançado inicialmente em 1997 e encerrado em 2003, e de autoria do mangaka Tsutomu Nihei, em Blame acompanhamos um personagem chamado Kili, que vaga por uma mega estrutura futurística gigantesca que pode ou não estar na Terra, que é habitado por diversos grupos, formados por seres sintéticos e robôs. Acompanhamos esse personagem enquanto ele vaga por essa mega estrutura composta de escadarias, cavernas e corredores intermináveis, que fazem parecer que essa estrutura não tem saída ou sequer tem um final. E o autor dedica muitas páginas para nos ambientar nessa mega estrutura, criando uma arquitetura futurista e pós-apocalíptica bastante detalhada. Muitos dos quadros nem mesmo têm diálogo, sendo apenas o Kid caminhando por esse local, em busca de fazer com que aquele lugar volte para o controle humano. E assim como as obras mencionadas anteriormente, Blame obviamente tem a sua carga de bizarrice.
Algo bem interessante no mundo dos mangás com certeza são as revistas que essas obras são inicialmente publicadas. É certo que a Shonen Jump mencionada anteriormente é a maior delas, porém definitivamente ela não é a única. Na verdade, existe uma variedade até assustadora de publicações de mangás no Japão, sendo parte delas voltadas a um público bastante específico, indo de uma revista chamada June, que é uma revista focada em publicar histórias yaoi, ou romances entre dois homens, e uma revista chamada Kindai Mahjong, que é um pouco mais específica. Afinal, ela é uma publicação que tem exclusivamente obras que estão relacionadas a um jogo de mesa chinês chamado Mahjong, que, diga-se de passagem, parece ser muito complexo. Mas eu acho que não dá para ser mais específico do que isso, apesar de eles não só publicarem mangás, aparentemente, mas sim também matérias, notícias e guias relacionados a esse jogo. Mas apesar de muitas dessas obras publicadas nessa revista serem bem nichadas, um mangaka bem conhecido no meio já publicou algumas obras na Kindai Mahjong, o Nobuyuki Fukumoto, que eu acredito ser mais conhecido pela sua obra Kaiji, que na época do lançamento de Round 6, muita gente falava que esse mangá foi uma possível inspiração para a série, já que ambos lidam com uma série de jogos meio mortais travados por gente endividada. Porém, a sua obra mais popular publicada nessa revista é o mangá Akagi, que é um mangá sobre Mahjong. Mas se tinha uma publicação que era bem diferente no mundo dos mangás, essa é a revista Garo. A Garo foi uma revista mensal fundada por Katsuichi Nagai em julho de 1964. O objetivo da Garo desde os seus primórdios era compilar diversos trabalhos que não tinham um apelo comercial tão grande assim, sendo considerada uma publicação underground de vanguarda, com histórias mais realistas que tocam em temas atuais que aconteciam tanto na sociedade japonesa quanto no mundo, ou até mesmo histórias que tinham elementos considerados tabus, principalmente sexualidade. Logo, mesmo que a publicação tenha se iniciado bem antes do surgimento dos tropos, tanto narrativos quanto principalmente artísticos que vêm frequentemente sendo usados nos mangás modernos, ainda vale evidenciar o quão diferente são esses elementos nos mangás da Garo, já que muitos dos artistas dela não costumam usar as convenções do meio, como é o caso da coletânea Palepoli, de Osamaru Furuya, que se utiliza desse layout de 4 painéis para contar uma série de histórias curtas meio surreais, com referências à cultura pop e alegorias religiosas, sempre com um estilo de arte diferente, variando de algo bem realista para algo mais cartunesco, como essa que mostra os 4 membros dos Beatles sendo representados com aquelas imagens que, graças a uma ilusão ótica, forma outra imagem. Isso com certeza tem um nome, mas eu não sei qual é. Esse autor, inclusive, tem diversos outros trabalhos, entre eles um mangá chamado A Música de Marie, que eu já li e recomendo bastante. Ele tem elementos de steampunk com uma pegada bem de fantasia, sendo que ele já foi publicado oficialmente aqui no Brasil pela New Pop, mas isso não é um vídeo patrocinado, ok? E seguindo ainda dentro da revista Garo, temos a obra Nekojiro Udon, que é um mangá de comédia ácida que acompanha 2 gatos antropomórficos que são bastante cruéis com tudo que passa na frente deles, especialmente em insetos por algum motivo. Existe um termo que é aplicado a essa obra em particular, que é o Abuna Kawaii, que é um termo dado a coisas que são ao mesmo tempo fofas e macabras. Dá até para considerar essa obra como uma deturpação de mascotes infantis. Ela começou a ser publicada na revista em 1990, e essa obra até virou um curta experimental em 2001 que ficou conhecido no ocidente como Catsup. E dada a natureza underground da revista Garo, a tiragem dela era bem limitada e chegou às vendas que já não sustentavam a produção da revista, que já vinha perdendo popularidade desde meados dos anos 80. Logo, infelizmente, a publicação da revista se encerrou em dezembro de 2002, mês em que a sua última publicação foi lançada. E hoje em dia, a maioria das suas obras são bem difíceis de encontrar, pelo menos na internet, apesar de existir algumas por aí, como as mencionadas anteriormente. Então, de qualquer forma, fica a indicação. Então, eu acho que é isso. Esses foram alguns mangás pouco comentados que eu gostaria de falar aqui. Esse era um tema que eu gostaria de falar há bastante tempo, então eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse for o caso, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo.
Até mais!